Bom dia, pessoal! Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, a gente vai dar continuidade no nosso grande tema, né? Que são sobre mitos e terras míticas, né? E ver como que as viagens elas foram, né, sendo interpretadas, né, num campo filosófico, um campo, né, mitológico, né? E a gente veio conversando na aula passada sobre os mitos antigos e os mitos modernos, né? Começou a falar sobre Eldorado, falamos sobre a lenda de Oz, né, do mágico de Oz, e falamos também sobre Atlântida, e depois disso, né, trouxemos para um contexto mais concreto, né, que são na ideia das religiões, né? Então, falamos sobre o Tibete, sobre Canterbury, na Inglaterra, Meca e a tal terra prometida aos judeus, né? Que não deixa de ser mitos também, né? Afinal, são contos da metafísica. Né? A gente tem uma vertente, né, religiosa, né? Você acredita, né, que foram algumas coisas, mas a gente não tem como provar isso, né? Então, não deixa de ser uma parte de um mito também. Depois disso, a gente falou sobre, né, alguns desbravadores, alguns nomes, né, bastante importantes, né? Começamos a falar sobre Abraão e terminamos lá em Neil Armstrong. E finalizamos a aula anterior com né, alguns expoentes desse repertório cultural, né? Falamos sobre, né, a descoberta da esfinge, né? A gente chegando, né, no local, vendo a esfinge, vendo pirâmides, né, descobrindo que existia uma tal de Cleópatra, né? A lenda de Troia, né? Se existiu ou não o tal do cavalo. E a gente finalizou nessa parte, né? E hoje a gente vai dar sequência para as viagens chamadas primordiais. E nessas viagens primordiais a gente vai ter, né, de novo, mais alguns relatos, né? Que a gente não tem tanta certeza assim, se de fato eles existiram ou não, mas fato é que eles estão registrados, né? Isso foi encontrado mais tarde e isso, né, pressupõe-se que, por mais que aquilo não seja totalmente verídico, algumas passagens devem ter acontecido. A gente começa falando sobre Gilgamesh, né? Gilgamesh, esse cara está, né, representado, né, nessa escultura aí, né? Onde a gente tem a primeira descrição de uma viagem de formação mesmo, né? Então, que vai, né, a gente pode fazer uma associação muito rápida, assim, com o Grand Tour, né? De você viajar para adquirir conhecimento. E essa viagem ela foi relatada, né, nos mitos, né, da Babilônia, né? Já comentei com vocês, né? Região mais ou menos do que está o Iraque ali, de Gilgamesh, cerca de 1900 a.C. Essa data ela está um pouco perdida, assim, né? Você vai encontrar várias referências, né, dizendo que é um pouco mais do que isso, cerca de 2500, outras um pouco mais próximo, assim, cerca de 500, mas não tem, né, um dado tão concreto assim. E na direita, quem está vendo é uma tabuleta, né, dessa epopeia, né, desse grande conto, né, dessa grande aventura que Gilgamesh, né, percorreu. Né, e está no museu, sei lá como é que fala esse nome, Sulaimaniá, né, talvez seja algo muito parecido com isso, ou algo nada parecido com esse nome, que está no Iraque. Né. O que reza essa lenda? Né? O que nos conta isso? Né? Gilgamesh foi o rei de Uruk. Né? Uruk seria lá sei lá, um vilarejo, uma cidade, né? Um Uruk. E o povo, né, dessa cidade, desse país, ele era totalmente escravizado, né? Como qualquer outro, né, reino absolutíssimo que tem um tirano, né? Então, você é explorado ao máximo, né? Você trabalha muito mais, né, em relação a prover seus rendimentos, os seus lucros para uma coroa, né, para um sistema de poder, do que para você mesmo. Né? Então, totalmente escravizado mesmo, né? Você trabalha só para sobreviver, basicamente. E ele, como um absolutismo, né, extremo, né, ele só foi dando sequência ao que já vinha acontecendo. Né? Passa um tempo, né, desse reinado dele e ele conhece, né, resumindo bastante a história, ele conhece um grande amigo que nessas tabuletas, né, ele também é tratado como uma espécie de irmão, né, não fica bem claro se ele é um irmão ou não, mas provavelmente não. E eles saem matando assim, várias bestas, né, deuses, né, e nesse meio de processo deles serem semi-heróis, assim, né, derrotando muitos maus, né, muita coisa do mal,
os deuses se revoltam e mandam mais uma besta para ele, né? Mandam uma espécie de um touro, né? E imagine, né? Você matou lá, né? Feras, né? Demoníacos, matou ciclos, matou um monte de gente lá. Um touro, fichinha, né? E ele e seu amigo Enkidu matam esse touro também, e os deuses ficam muito putos, né? Eles ficam indignados com isso, né? E, e como punição a Gilgamesh, os deuses lançam uma espécie de um feitiço, né? O que nós diríamos hoje que é uma maldição. E o seu amigo Enkidu, ele é meio que envenenado, assim, passa 2, 3 semanas e ele morre, né? E aí o Gilgamesh fica desesperado, né? Porque talvez seja o único amigo dele, o único parceiro dele que ele considerava, assim, né, que ele se importava. E ele achando que o mesmo ia acontecer com ele, né? Que os deuses iriam puni-lo também, ele passa, né, a realizar uma jornada, né? Essa epopeia dele buscando a vida eterna. E a gente sabe que, né, vai vendo a lenda dos alquimistas, né, que né, o santo grau da alquimia seria encontrar, né, o elixir da vida eterna, né, a fonte da juventude, aquelas coisas, né. E Gilgamesh vai atrás disso, né? Então ele começa a viajar o chamado mundo, né, até então, para procurar isso, né, para tentar suprir essa necessidade dele, nesse medo que ele tem de morrer. E ele não consegue, né? Ele não consegue, até que ele encontra lá um senhor que é imortal, né? E ele vai atrás, né, da aventura, ele chega lá, e o cara fala para ele que não é bem assim, né? Até tem uma passagem que ele diz pro Gilgamesh, ó, para você conseguir, né, ser imortal, você tem que passar 7 dias e 7 noites acordado, né? A partir disso, você vai ficar imortal. E aí o Gilgamesh, né, mole, né, uma semaninha, tranquilo. Só que ele faz uma aventura gigantesca para chegar até ali, né? Então ele senta num cantinho ali, em questão de segundos, ele empacota, né? Ele dorme, né, durante 7 dias, basicamente, né? Aí esse cara que fala isso para ele, cada dia que passa, ele vai lá e deixa um pão ao lado do Gilgamesh. No final, né, quando o Gilgamesh acorda, tem 7 pães ao lado dele. E o cara fala, ó, não vai dar, você não vai conseguir. E aí ele fica insistindo até que eu não lembro se é a esposa desse imortal que fala para o Gilgamesh que, olha, a imortalidade não vai rolar, né? Mas você pode conseguir né, a juventude eterna, o que não é nada ruim também, né? Se a gente for pensar, né, na nossa aula do primeiro módulo, eu comentei com vocês sobre a Odisseia, né, de Ulisses, né, escrito por Homero, né, em que ele seria o herói, né, que construiu lá, que teve a ideia de construir o cavalo de Troia, e depois disso, que ele mata a Cíclope, né? Poseidon pune ele fica perdido na ilha de Calipso, e Calipso oferece para ele, né? A vida eterna e a juventude eterna, né? As duas coisas, né? E Ulisses fala que não, que ele quer voltar para Ítaca, que é o lugar dele, né? Ele quer voltar para a esposa dele, né? E eu comentei, né, com vocês, nada adianta você ter a vida eterna se você não tiver também a juventude eterna, né? Senão a gente vai viver para sempre, mas vai ter uma aparência de um maracujá todo ressecado, né? Não adianta porra nenhuma de ficar eterno desse jeito. Então essa moça ela fala para ele, ó, se você mergulhar num pântano X lá embaixo vai ter uma planta Y, e essa planta vai te dar a juventude eterna, né? E ele vai atrás disso, ele consegue, né, encontrar essa planta, ele sai, né, do rio e não lembro se ele adormece, se ele vai descansar um pouco. Uma serpente come a planta dele e ele não consegue nenhum nem outro, nem a juventude e nem a vida eterna. E aí ele, se desinteressa, né? Tipo, não vai rolar, né? Me sacrifiquei tanto por isso e não deu certo. E ele volta, né, para Uruk. E quando ele volta para Uruk, né, nesse retorno, ele começa a refletir sobre as suas viagens, sobre as suas aventuras, e ele passa a entender que, na verdade, né, ele vai ser reconhecido, né, como um eterno, né, ter essa vida eterna, se ele tiver o apoio do seu povo, e um povo que o adore, né? Então ele começa a entender dessa forma. Então ele percebe que Uruk é o paraíso que ele busca, na verdade, né? A terra que ele saiu para se aventurar,
é o local onde que suas memórias estarão imortalizadas, né? As pessoas vão cantar sobre ele, as pessoas vão escrever, né, histórias sobre ele, né? E aí ele muda essa personalidade dele de ser um tirano absoluto para ser um certo, digamos que um pastor, assim, né, de protetor do seu povo, né? Uma pessoa que se importa com as pessoas, né, com o bem-estar das pessoas. Entre outras coisas, nessas tabuletas, né, que foram, né, encontradas, né, com a ajuda de arqueólogos e tudo mais, a gente tem também algumas coisas assim similares ao dilúvio bíblico, né? Então, tem alguma coisa assim de chover 7 dias, 7 noites, e um cara específico fazer uma arte, colocar casal de animais. Tem uma coisa muito similar a isso, né? Aliás, essa ideia de dilúvio, né, de acabar com o mundo e tudo mais, ela está presente em muitas obras pré-cristãs, na verdade, em muitas coisas, né? Então, aí você começa a entender um pouco por que eu bato tanto em religião, né? Então, são coisas assim que a gente vai percebendo assim que não é um texto original, né? Não meio que uma coisa requentada que vai sendo desdobrada, né? Se de fato aconteceu, várias interpretações sobre o mesmo fato, né, são dadas, né? Mas não é uma coisa exclusivamente, né, que a gente vê na Bíblia, por exemplo. Uma coisa que a gente começa a entender o porquê que, né, as minhas neuras aí em relação à religião. O último comentário sobre Gilgamesh é que essas tabuletas, salvo engano, foram encontradas 12 até agora, e a última foi encontrada assim há, sei lá, não sei, 8, 10 anos atrás. E pode ser que encontrem-se novas, né? Então, existem vários livros que relatam a história de Gilgamesh, né? Só que os livros mais antigos ele vai ter a história, né? Não a história até agora, né? A gente tem, talvez a gente descubra mais uma tabuleta e saiam novas edições de livros, né? Se vocês quiserem ler, eu acho legal, só que é uma leitura meio pesada, assim, uma leitura meio poética, assim, não é uma coisa gostosa de ler, mas é meio chata, para ser bem sincero. Mas a história é interessante. Aí uma referência para nós, né? Não é o Philip Kotler lá do marketing, né? Mas o que ele diz para nós? Os contos mitológicos, né, sempre trazem a história de uma viagem transformadora, o que acabou de acontecer com o Gilgamesh, um cara, né, tirano, um cara maluco, né? E aí se faz uma viagem e se volta uma pessoa diferente, né? A ideia que nós temos hoje do turismo de experiência, né? Então a gente tem algumas vertentes, por exemplo, da gente ir para algum lugar e deixar ele melhor do que a gente recebeu, né? Principalmente em relação a áreas naturais, né? Então eu chego lá e, né, o lugar está bem cuidado, está bem bonitinho, mas eu achei lá uma latinha no chão lá. Então, naturalmente, eu vou deixar esse local um pouco melhor, eu vou recolher esse lixo e vou dar a destinação correta para ele, né? Então, a gente tem essa experiência de tentar melhorar o local, né? Justamente o oposto, né? O contrário do turismo de massa, né? Que a gente vai, quer aproveitar o máximo possível, sem se importar com o amanhã. Sempre é uma jornada difícil, né? Uma coisa perigosa, e no fim das contas, né, quase nunca, né, a gente quer salvar, né, o mundo, a gente, né, acaba se transformando a si mesmo. O melhor caminho para o desenvolvimento aí, né, pessoal, né, seria fazer uma viagem, né, que encaixa bastante para nós aqui, né, em relação a esse relato, né, e um segundo conto, né, que a gente vem, né, como falei para vocês, essa é como se fosse um grande livro de história que a gente vai tentando contar algumas coisas e absorver coisas. Aqui nós temos um mapa, né? Um mapa da Terra-média, né? E esse mapa é do Senhor dos Anéis, né? Provavelmente muitos de vocês, ou se não todos, assistiram, né, o Senhor dos Anéis. Essa citação do Kotler encaixa perfeitamente aqui, né? O que a gente tem na história do Senhor dos Anéis? Né? A gente tem, né, uma jornada para destruir um anel, né? Esse anel dá um poder ilimitado para, né, poder absoluto para quem o possui, né, para quem é dono dele. Só que esse poder, né, por ele ser tão forte, ele é capaz de cegar as pessoas, né? E a gente tem uma máxima, né, de que a gente descobre como são as pessoas, né, a partir do momento que elas detêm poder, né? E aí a pessoa de fato se revela, né? E aí para, né, evitar que o mal, né, domine, né, alguma pessoa, né, maquiavélica, né, trazendo uma outra teoria, Frodo, né, inicia uma jornada longa, uma jornada perigosa, né,
até o vulcão, né, que o vulcão seria capaz de destruir esse anel, né? E aí ele vai tendo diversas provações no meio do caminho, né, até o ponto dele, né, colocar o anel e sentir todo aquele poder e ficar até cego por ele, né? Ele quase escorrega ali, vai no limite ali, né? O que os hobbits fazem, né? Eles lutam contra todas as desvantagens possíveis, né? Eles chegam, né, principalmente na parte final, né? Eles têm um exército, né, para enfrentar, para conseguir, né, ter sucesso na jornada. Mas aí, assim, né, uma ideia assim, de um coração puro, né, tentando fazer uma reflexão aí com a essência da humanidade, né, em que, né, a nossa alma, nosso coração, né, nosso, é, nosso altruísmo, né, esse espírito, né, humilde, essas coisas, né, faz com que consigam triunfar, né, consigam, né, terminar a sua jornada, né. E aí, no final das contas, né, o que faz eles vencer não é necessariamente a sabedoria, né, técnicas de combate, né, estratégias, né, para chegar até o vulcão, mas sim né, essa ideia de um coração humano, né, essa ideia, né, dessa persistência, né, de você, né, estar disposto a se sacrificar em busca de um bem maior, né, de algo, né, de algo que supera, né, qualquer coisa. Então, a gente vê que essas viagens, elas, né, acima de tudo, né, elas transformam, né, não transformou necessariamente o reino da Terra, claro, né, que sim, né, que transformou o reino, né, da Terra-média, mas acima de tudo transforma, né, os seus portadores, né, os seus principais personagens que fizeram aquilo, eles passam a ter uma visão diferenciada em relação àquilo que, né, que você experimentou, aquilo que você vivenciou nessa jornada. Agora tem o nosso terceiro tópico que fala sobre ilhas, né? Ilhas, a gente tem algumas visões, né, sobre como espaços, assim, não sei se sagrados, mas espaços diferentes, né? Espaços, né? Geralmente vem associado em relação à ilha a ideia de paraíso, né? Ilhas paradisíacas, a gente escuta muito sobre isso, né? Natural, inclusive, que a gente escute alguns eventos, né, super exclusivos, né, que são realizados em ilhas, né? Hoje, vocês nem devem saber mais, mas há um tempo atrás, né, algumas décadas atrás, a gente tinha uma revista, né, de fofoca, de celebridades, né, mas era a fofoca do bem, né, existe a fofoca ruim, a fofoca, né, chapa branca, tipo o video show da Globo, que eu acho que nem existe mais, que faz fofoca e celebridade, mas só aquilo que pode contar, né? E uma das revistas, a revista chamada Caras, revista Caras. E essa revista, ela trazia na sua capa, né, celebridades, geralmente, né, raramente subcelebridades, mas geralmente celebridades, em que o casal ia lá passar o final de semana na Ilha de Caras, né? Então, eles passavam o final de semana lá, um local super luxuoso e tudo mais, faziam algumas fotos, faziam aquelas entrevistas bem água com açúcar, e saíam na capa da revista Caras. Eu imagino que não existe mais a revista Caras. Mas essa é a ideia, né, de exclusividade, né? Numa ilha não é qualquer um que chega numa ilha, né? Você precisa, no mínimo, de algum recurso para chegar até uma ilha, né? Para ir para a Ilha do Mel, por exemplo, precisamos do barco. Não se sabe exatamente se Princesa Diana está enterrada, né, no local onde dizem ela que ela está de fato, mas se ela está enterrada de fato no local onde que supostamente está, né, na propriedade da família Spencer dela lá, ela está numa ilha também, né? Então foi construído, né, uma ilha artificial e ela estaria sepultada no meio dessa ilha, um local todo fechado, né, em que as pessoas não podem chegar perto. Então dá essa ideia de exclusividade mesmo, né? Um local remoto, um local, né, enfim, né, um local em que fantasias, né, acabam, né, prevalecendo. Temos uma citação aqui, né? As ilhas, né, em si, né? Elas são consideradas um mundo em miniatura, né? Especialmente se a gente for olhar para Dubai, por exemplo, né? Nas ilhas artificiais de Dubai se percebe claramente isso, né? Inclusive a Palmeira está fazendo uma referência velada aí, né? Você tem aquela ilha de Dubai que é em formato, né, de uma palmeira, né, em formato de uma árvore. E ele tem tudo, né? E tem que ter tudo, porque está isolado do resto, né? Então, o mundo em miniatura que apresenta um valor sacral concentrado, né? Algo
né? Algo, uma dádiva mesmo, né? Algo próximo às noções de templo ou de santuário. A ilha é simbolicamente um lugar de paz em meio à agitação do mundo profano. Uma visão extremamente romantizada aí, né, das ilhas, né? Mas nós também temos uma outra visão, né? Que não é tão romantizada assim, né? Pelo menos não no sentido sagrado da coisa, né? A gente tem a ideia, né, das ilhas enquanto espaços, né? Não mais de espaço sagrado, mas um mundo profano mesmo, né? E eu, na minha percepção, é o que mais se aproxima do que nós temos em relação à visão, né, cultural sobre as ilhas, né? São as ilhas, digamos, não necessariamente a ilha sensual, né? Mas a ideia de que as pessoas das ilhas, né, têm essa conotação, né? Afinal, nós estamos longe do continente, né? Então seria um espaço de libertinagem um pouco mais próximo, né? A gente tem essa, talvez nem todos, né, mas pode ter essa percepção. O que nós temos então de definição, né? A presença de uma ilha como refúgio de paz, fonte de felicidade, alegria, nananana, onde encontramos repousos, delícias e voluptuosidade, é uma constante na literatura ocidental. Né? É o sonho das ilhas cantadas pelos gregos ou da ilha de amor que acolhe Vasco da Gama e seus marinheiros, né? Lá no canto dos Lusíadas. Aí no século, né, 17 e 18 são abundantes, né, diversos tratados, geografias e relatos né, de viagem que retratam a beleza dos costumes, né, dos homens que as habitam. Aí a gente está vindo para uma outra vertente já. Por que eu digo isso? Né? Eu vou ter uma imagem aqui, via Google, lógico, né, da Polinésia Francesa. Né? O que nós temos de cara já com isso? Né? No imaginário comum, assim, né? Já vai pensar nas meninas dançando lá, né? O Havaí também tem essa percepção na hora, assim, né? Fala em Havaí, você já pensa nas meninas lá dançando lá, sei lá, o que elas dançam, né? Tem um nome específico lá, ó, da dança que elas fazem lá, e já é natural trazer já no imaginário, né, as vestimentas dela, né? Roupas, né? Tipo esse telhado aí, né? Não sei como que fala o nome disso, não tenho a menor ideia. Mas com plantas, assim, né? Para fazer, né, biquínis e tudo mais. Em relação à Polinésia Francesa, né? Acima de tudo, né, muito mais que a nossa Ilha do Mel, né? Águas claras, né? Baixa profundidade, né? Maravilhoso, né? Uma ideia de paraíso propriamente dito, né? Ainda que tenha uma artificialização bem grande, mas essa é uma outra discussão. Em 1767, né, já há algum tempo, né, quase 300 anos, o Wallace desembarca, né, nessas ilhas. Né? Depois ele é sucedido por vários outros capitães. Todo mundo que chegava lá, né, e fazia seus relatos, né, eles tinham a impressão que tinham descoberto a ilha da Idade do Ouro, né, aquela lenda tipo do Eldorado, né, muito similar a isso, né, que era uma lenda entre vários povos antigos, né, mesma conotação de Eldorado, né, se bem, né, talvez uma interpretação errada da coisa, mas, né, a lenda estava persistindo. E essa literatura, então, ela vem antes de se descobrir, né, a Polinésia, o Tahiti e demais ilhas que a gente chama hoje de paraísos, né? A literatura vem primeiro. Né? Então, primeiro a gente constrói uma ideia, primeiro a gente constrói um mito, né? E depois a gente encontra algo similar e isso nos encanta. Né? Se você for ver de uma forma bastante simplória, você vai começar a entender desde a mitologia lá dos deuses, né? Gaia, né? De Cronos, né? E Zeus, vai começar a entender essa mesma percepção. Todos esses mitos vêm antes, né? Então, né, os filósofos lá começam a imaginar, né, alegorias, aforismos, né, para contar histórias daquilo que eles não entendem, daquilo que eles imaginam que seja verdade. E depois descobre-se algo que meio que se encaixa, cara, é aquilo, né? Só pode ser aquilo, né? Então, a ideia, né, o imaginário, né, a imagem projetada, ela vem antes da imagem percebida, né? Então isso acontece bastante, né, nesses relatos, né? E então a literatura vem antes e daí todo mundo que voltava desses locais, né, escreviam diários de bordo, né, que era a melhor forma de comunicação na época, né, antes do WhatsApp, e algumas obras de ficção também, né, relatando, né, esse paraíso, né, esse local magnífico, né, você chegar, né, eu já comentei com vocês, né, no módulo anterior, né, você chegar no Brasil aqui e ver
A galera, todo mundo peladona lá, bem de boa e tal, e sem vergonha ele tá pelado, né? Sossegado, né? Pega uma fruta lá da árvore, dá uma mordida e joga fora, né? Algo assim que você, caramba, né? Isso não existe numa realidade europeia, né? Totalmente diferenciada, né? Enquanto cultura, né? Da civilização, até chegar no que a gente chama de Brasil hoje. E isso, né? Esses relatos, nesses diários, vai incluir também, né, muito relato, né, falando que esses locais também são paraísos sexuais, né, o que não ajuda nem um pouco a desmistificar essa ideia, né, tendo assim mulheres livres e donas da sua vida, né, uma ideia totalmente diferenciada, né, estava vindo de um contexto de patriarcado muito forte. Até hoje temos, não via, não estávamos vindo, né, nós persistimos com essa ideia. Tanto que esses relatos, né, esses diários de bordo, né, essas histórias, elas fazem que Frederick Engels, o Engels, né, amigo do Karl Marx lá, ele escreva, né, em pedaços da sua obra lá, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, ele relata, né, que houve um período, né, na nossa história em que em que, como é que é? Houve um período na história humana em que o poder matriarcal se sobrepôs ao patriarcal com base nesses relatos, né? Então ele começa a pegar um monte de histórias, um monte de diário de bordo desses marinheiros que chegaram nessas ilhas e falam, né? Não, as mulheres são livres, as mulheres fazem o que elas querem e tudo mais. E ele imagina, ele comete um equívoco antropológico muito forte, né? Na realidade não aconteceu nada disso, né? Na realidade as meninas que se ofereciam de fato aos marinheiros, né, tudo mais, elas eram mandadas, né, pelos sacerdotes, pelos não sei se pais é o nome correto, né? Mas digamos que chefes, né? Os chefes locais, sacerdotes, né? Enfim, os adultos, homens, mandavam que as meninas, né, tivessem algum tipo de relação, né, com os marinheiros, porque imagine, né, a gente está isolado numa ilha e nunca viu nada, de repente chega uma frota de navios andando sobre as águas. Cara, a gente vê um disco voador hoje, né? Tipo, caramba, né? Uma tecnologia que a gente não conhece, algo, né, divino, algo sagrado. E aí esses sacerdotes, né, esses chefes, mandavam que as meninas, né, tivessem relação sexual com os marinheiros, para que o poder desses caras, né, fecundasse as meninas e eles tivessem acesso ali a um poder divino, né? Então, um equívoco gigantesco, né? Então, as meninas nunca quiseram, né, se prostituir, basicamente, né? Ou se queriam, né? Pelo menos não foi relatado errado, né? Não houve exatamente isso, né? Quem tem uma outra imagem disso, né? A gente fala sobre Polinésia, né? Dá um Google e procura, te vê isso, né? Te vê lá, né, o cara lá sentado no barco, lá com o ukulele, tocandinho lá, mas isso é totalmente artificial, né? Qual que é a lógica da gente culturalmente, né? Um belo dia de sol, tipo, hoje, a gente pegar um barco pro meio do mar lá e ficar tocando ukulele. Não tem isso, né? Só que esses estereótipos eles vão sendo, né, reforçados, essa coroa na cabeça aí com flores e tudo mais, né? Tipo, usava-se isso para proteger do sol, né? Não como objeto de decoração, né? Não como objeto, né, que vai te chamar a atenção, né, no sentido, né, de vestimenta, né, de adorno, não é isso, né? E aí a gente teve essa ideia no imaginário comum, que a Polinésia é uma imagem mais próxima da que a gente tem com um local como liberdade sexual, assim, né? De maneira ampla, de maneira generosa. A gente teve também algo similar a isso, né? Que o Brasil vem tentando desconstruir, né, aqui no nosso país, né? Vários dos nossos, vocês podem procurar aí pesquisa sobre cartões postais, por exemplo, a gente vai ver que vários nossos cartões postais destacavam, né, as meninas na praia, várias bundas, vários peitos, assim, né? A ideia, né, venha conhecer as mulheres brasileiras, né, antes do Brasil, né? E a gente sabe que de fato existia, né, existe, na verdade, né, um turismo sexual muito forte no país, né, em que as mulheres brasileiras são desejadas, né, por sua forma física e tudo mais.
há quem diga, né? Tem um professor que sempre falou isso para mim, né? Que os argentinos geralmente trazem seus filhos, né, para Santa Catarina, que é mais próximo, né? Para que eles percam a virgindade no Brasil, né? Então tem essa percepção. Não sei se essa parte é verdade ou não, né? Estou vendendo o mesmo peixe que eu comprei. Então a gente tem essa ideia, né? Então esse mito da Polinésia, né? Ela surge lá em 1700 e qualquer coisa, né? Num relato da expedição de Bougainville, né? Bougainville, não sei como que falam dele, não sei nem se ele é francês ou inglês, né? Onde os marinheiros, né, contavam, né, que as moças se ofereciam a eles, mas dentro desse contexto, né? E ele relata dessa forma, você vai entender que é um imenso bordel de graça, fantástico, né? Mas mais tarde, né, outros estudos mais apurados, né, mais detalhados, né, e aí identifica, né, que essas meninas agiam sobre ordens, né, de outras pessoas, né, e aí começa a entender isso, né, que na verdade nunca foi um local assim, né, de libertinagem sexual, né, dessa ideia, né, de um bordel ao céu aberto, nunca foi isso, né, foi uma interpretação errada dos fatos, né. O problema disso, né, é que ontem, antes de ontem, não lembro quando que eu estava. Vai ter a data aí no próximo slide. Eu coloquei assim no Google, Polinésia, né? E eu dei um print para mostrar para vocês, né? Google Polinésia, foi no dia 16, né? Não foi ontem, foi 5 dias atrás. Coloquei Polinésia simplesmente, né? Olha as imagens que vem, né? Então, você tem a ideia, né, do local lindo, do local paradisíaco, que de fato é, né, nesse imaginário, né, mar azul, né, local, né, cênico, né? Um lugar muito bonito para você olhar, mas aí no próprio Google você já tem a ideia das meninas, né? Então, não sei dizer, né? Nunca fiz um estudo sobre a Polinésia, nunca vou fazer, inclusive, mas talvez eles não façam muita questão também, né? De mudar esse imaginário. Não sei, estou chutando alto. Talvez seja até interessante, né? Você atrair as pessoas, com uma conotação, mesmo que chegue lá e a pessoa, né, não se depare com com essa libertinagem sexual tão grande assim, mas, né, pelo menos você traz as pessoas, né? Para mim é muito foda um troço desse, né? Que a gente está entendendo um negócio bem errado aí. Eu lembro que durante a Copa do Mundo, aqui no Brasil, foram lançadas 2 camisetas assim com dizeres bastante pesados assim em relação a essa ideia de sexo, assim, né? E aí tinha um desenho, né, um representativo, assim, de uma bunda de uma mulher, e dizendo algo assim como looking for score, looking to score, uma coisa assim, né, que seria uma frase dúbia, assim, né, em relação o score, né, de fazer vários gols, mas também tem uma conotação velada aí de pegar várias pessoas, né, e aí, logicamente, seria essa conotação pela imagem que estava sendo vinculada na camiseta. E teve mais uma outra camiseta também que tinha algo muito similar a isso em relação a essa conotação sexual. Houve uma crítica gigantesca, assim. Eu tenho uma das aulas aí que deve ser em marketing, que eu falo bastante sobre isso, mas eu não quis trazer aqui para vocês, que foge bastante da nossa disciplina, né? O problema disso aqui é que, né, se eu jogo uma Polinésia e vejo essas imagens, né, por mais que eu nunca tenha ouvido falar que lá esse local aí de libertinagem sexual, isso vai ativar uma memória, né, isso vai ativar uma percepção errada do local, né, ou certo, não sei. Freud, né, vai dizer que essa visão é contaminada, né, pela cultura, né, europeia, né, que tinha essa ideia de absorver muitas coisas, uma ideia capitalista, né, de ter posse de muitos bens, acumular muitas coisas. Aí você chega num local, né, o que não é o caso hoje, logicamente, mas você chega num local como esse, um local lindo, maravilhoso, e as pessoas desapegadas de qualquer coisa, né, as pessoas sem ter suas mansões, sem ter nada, né, as pessoas tranquilas, de boa, vivendo a sua vida. Então aí você vai ter uma outra conotação também, né, dessa ideia de paraíso, né, tem, poxa, né, as pessoas aqui são superiores a esses bens materiais, né? Então, você vai ter mais uma ideia aí, né? Então, se chega num local desse, vê as pessoas felizes, né? Com poucos ou quase nenhum recurso, né? Material, né? Isso, né? Até na nossa percepção hoje, né? Quase que impossível para o nosso padrão cultural, né? Então, Freud está falando sobre os europeus, mas isso também para nós, né? Quando a gente escuta histórias de que empresários aí super, né, conceituados, CEO, FDO, CFO, essas siglas em inglês todas bonitas aí dos caras que são
presidentes de empresas que largam tudo para virar tipo um hippie, assim, os caras, né, abandonam tudo para, né, porque não aguentam mais essa pressão, essa loucura. A gente entende que eles são os loucos, né? O cara tinha tudo, o cara tinha 200 aviões, lancha, iate, mansões, o que, helicóptero. O cara largou tudo, né, para viver isolado no meio da floresta, né? O cara é maluco, né? A nossa percepção em relação né, a gente dá muito valor em relação a esses bens materiais, né? Esse encontro local que não é assim, essas pessoas, né, ou são todos malucos, né, ou são, né, já alcançaram, né, um nirvana, né, um degrau muito acima de nós, né? Então essa é a gente acaba subestimando, né, essa cultura local deles, não entende, né, o diferente, a gente subestima eles. Então, né, poxa, né, bem pesado isso, né? E aí o que sobra de tudo isso, né? Sobra um comércio intenso em relação às Polinésias, sobra o turismo de massa, né? Por mais que vocês imaginem de pô, um local desse é super exclusivo, na verdade não é, né? Ir para a Polinésia não é tão barato saindo do Brasil, mas estando na Polinésia também não é tão caro assim você estar lá, né? Para quem consegue ir com certa tranquilidade, né? Tem uma monocultura muito forte, né, como o relato, né, o resultado desse contato. É ignorado seus costumes locais, né, e o pior, né, a instalação de bases militares na Polinésia Francesa. Nossa aula está quase terminando, vou só falar sobre essa parte militar aqui, né, para a gente finalizar essa parte. Por exemplo, aqui, ó, né, a França, né, dominou, né, dois atóis, né, duas ilhas, né, na Polinésia, né, que é um arquipélago, né, um conjunto de ilhas, para fazer teste nuclear. Né? Então, tem a notícia, né, essa primeira da BBC, né, da BBC, a segunda eu não lembro de onde que é, faltou colocar aí a fonte. Então, testes nucleares franceses contaminaram cerca ou né, aproximadamente 110 mil pessoas no Pacífico. Né? O que aconteceu, né, em relação a isso? Né? Radiação. Né? Você vai testar bomba nuclear, você vai ter né, um problema secundário em relação a isso, que é sobre a radiação emitida né, por essa bomba. E aí você tem uma segunda notícia aí que né, a batalha continua, né, 50 anos depois né, do primeiro teste né, nessa ilha né, de Mururoa, aí não sei se é assim que fala, né? Esses dois atóis, né, tanto Mururoa quanto Fangataufa, algo assim, né, foram dominados pelos franceses, né, e eles começaram a fazer muito teste nuclear lá. Por que ele fazer teste nuclear lá? Não tenho a menor ideia. Não sei o porquê disso, nunca estudei isso, né? Mas vem num período né, de guerra, né? Da superpotência se armando loucamente, né? É o contexto da Guerra Fria, principalmente ali. E se precisava testar né, essas bombas, né? Os Estados Unidos têm uma crítica muito forte, né? Que eles testam uma bomba nuclear nos seus próprios soldados, né? Não é exatamente isso, né? Mas é tipo isso, né? Eles colocam no deserto lá um monte de soldado para assistir a detonação de uma bomba, né? E não se sabe ao certo se foi para ver o que acontecia com efeito secundário, foi só para assistir a explosão mesmo, né? Há uma certa controvérsia aí, né? Mas aí o que a França faz? A França não vai testar bomba atômica né, no meio de Paris, né? Você vai testar um local longe, né? E aí as ilhas polinésias foram consideradas um local propício a isso. Né? Pode parecer loucura para nós, né? Se explodir uma bomba atômica hoje num local chamado paradisíaco, né? Mas a gente não está muito longe disso, né? Quando a gente constrói né, as usinas as usinas aqui no Brasil, né, de Angra, né? Angra 1, Angra 2, Angra 3, em Angra dos Reis, né? Claro que Angra dos Reis, cenicamente, né, visualmente, não se compara, né, à Polinésia Francesa, mas Angra é um local muito lindo também, né? Um local maravilhoso, né? E porque ali, né? Você não podia colocar essas usinas nucleares em qualquer outro lugar, né? Se caso as usinas explodem, né? Você vai ter uma Pripyat da vida, assim, você vai ter uma zona de exclusão considerável. Então você vai perder aquele espaço. Né? Não sei por que foi colocado o Angra onde ela está hoje, né? Mas ela está lá. Né? Uma outra foto para vocês verem né? A detonação, né? Há quem ache lindo, né? Esse cogumelo, né? Explosivo aí, né? Para gente ter uma noção do tamanho do impacto, né?
Esses dois atóis, né, de Mururoa e Fangataufa, né, eles são considerados hoje como duas lixeiras nucleares no meio do Pacífico. Essa é a definição mais comum, assim, em relação à academia para esses dois lugares, né. Não pode entrar lá, ainda que a França não tenha mais lá uma base militar lá operante, né, nesses dois atóis. Todo o perímetro dessas duas ilhas são monitorados, né, 24 horas, né, com funcionamento. Eles são considerados ainda uma área militar, né, ainda que a gente não tenha pessoas lá defendendo a ilha, né, mas ainda assim ela é considerada isso, né, não sei exatamente por quê, né, é difícil ter algum segredo militar hoje lá, né, depois de tanto tempo, mas talvez pelo risco de contaminação, mais por isso do que por qualquer outra coisa, né? E a França assina, ela faz um monte de teste, aí ela para de fazer os testes, assim, eu não vou lembrar as datas, e passado um tempo ela retorna, né, com seus testes nucleares, mas aí não a céu aberto, né? Eles começam a fazer testes nucleares subterrâneos nesses dois locais. E aí é muito recente quando eles assinam um acordo que eles não vão mais fazer, é assim, tipo 96, assim, é muito recente mesmo, que eles param, né, que eles, né, se comprometem a nunca mais fazer nenhum tipo de teste nuclear nesses dois locais, pelo menos. Então é uma situação complexa, né? Uma situação geopolítica bem complicada aí, se for pensar, né? Eu acho que a gente finaliza por aqui, né? 10h46. Deixa eu só parar de gravar aqui, peraí.